Você não quer voltar uns 3 slides aí, até aquele que fala da irritação? Então, eu olhei no vídeo passado, parou nesse do pensamento. Eu só não sei se é esse ou se é esse outro aqui. É esse, mas eu queria só retornar 3 para falar uma coisinha lá para a gente Lá continuar. atrás? Até chegar aquele que dá irritação, mais um, mais um, mais um. Aí. Não, falta um. Ali na irritação. Já tá gravando, tá? Vai para frente, Cris, você voltou muito. Aqui? Não é esse, vai mais um. Aí, deixa aí. Bom, gente, nós. Volta lá, Cris, no outro. Meu Ô, Deus, que mulher. pensa que eu tô hoje. Espera que eu já vou chegar. É esse. Não, Mais um mais um antes? para trás. Para trás. Mais um. Você está indo para frente. Aí, mais um, mais um. Agora não sei, enrolou tudo. Vai para frente, Cris. Tá, vou começar do começo, espera. Pronto. Esse. Quando for, tu manda parar. Eu já mandei parar 3 vezes, você não parou. Vamos ver dessa vez, hein? Mais um. Aí, parou! Um antes desse, um antes desse. Aí, deixa aí. Fique calmo agora. Acalma esse dedinho, segura o dedinho aí. Então, assim, gente, nós conversamos semana passada sobre doença e obsessão do livro do Dia das Cruzes, Instruções Psicofônicas. E o Dia das Cruzes ele coloca o processo de doença como uma causa exógena, que é fora da gente, e uma causa endógena, que é dentro da gente. E ele coloca, por exemplo, como as questões dos ácaros, do pólen das flores, de tudo que seja externo, até o obsessor, né? Tudo que seja alérgeno, que chegue até o nosso organismo de fora e que faça o nosso sistema imunológico reagir com uma alergia, é um fator exógeno. Inclusive as questões obsessivas, né? Que você pode ter uma alergia ou qualquer outro tipo de doença sem ter uma causa fixa, sem ter um alérgeno externo. Então, e ele coloca as endógenas, e aí dentro das endógenas ele coloca os pensamentos, como uma força que ele chamou de mentopsíquica, né? Que vem da mente através dos pensamentos e pelo aprisionamento, o congelamento desse pensamento, que a gente fica girando só em torno dele, vai produzindo energia e essas energias vai causar as doenças. Dentro dessas situações endógenas, que são produzidas de mim para mim mesmo, não são externas, ele coloca ali como a cólera, a irritação, a leviandade, a maledicência, a crueldade, a calúnia, a irreflexão, a brutalidade, a tristeza, o desânimo, produzem agentes R, que são as radiações do pensamento. Todos esses fatores produzem a substância H, que é a histamina. Tanto que quando a gente está com alergia, a gente toma normalmente um anti-histamínico. Ok? Então, esses raios é que produzem as nossas doenças como fator endógeno, fator interno de mim mesmo. Era isso, Cris. Então, vamos lá para o pensamento. O pensamento é um fator endógeno. Então, ele começa dizendo que o pensamento é um ímã, né? Por que ele é um ímã? Porque ele é uma energia eletromagnética. E o magnetismo é um ímã, não é? Ele tem uma força que atrai. Tudo que é magnético, ele atrai, ele puxa para si. Então,
quando você tem um pensamento de irritação e produz substância H através das radiações mentais, você está puxando isso para dentro de você. Então, o teu perispírito, que é a energia, que é que recebe toda essa energia, ele passa pelos plexos, que passa pelos chakras, que passa pelas glândulas, que vão chegar nos órgãos. Então, é assim que se produzem as doenças. Então, ele coloca, é que pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose, à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos, de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral. Então, esse pensamento também, que é uma vibração, porque todo pensamento ele vibra, ele é onda, e por lei de atração, como tem o magnetismo que atrai, ele traz também espíritos de baixo nível, que também acabam passando fluidos para a gente. Mais os fluidos endógenos, mais os fluidos exógenos, e está todas as nossas situações de doenças. Próximo. Gente, todo mundo entendeu? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Não fiquem com dúvida. Ok? Só sei que, por enquanto, eu estou entendendo que metade dos meus problemas, metade não, acho que totalmente quem produz é eu mesma. Com certeza. Você tinha dúvida disso? Todos os nossos Essa era a problemas, minha esperança, não minha dúvida. Mas agora está muito claro. A causa é sempre nós, né? Mesmo que você tenha um fator exógeno, não é? Quem abre a porta para o alérgeno endógeno vir até você e se fixar no seu organismo é a lei de atração. É o magnetismo que teu corpo está produzindo através das radiações mentais. E as radiações mentais são produzidas pela sua qualidade de pensamento, pela minha, de todo mundo. Por isso, vigiar e orar, né? Então, assim, Jorge, tem muita influência aquilo que a gente vê, ouve, o próprio ambiente, mas, assim, principalmente, no caso, eu estou trazendo, assim, eu não tenho problema de alergia, mas o Yuri tem. Então, eu estou trazendo, assim, pensando nas questões que ele assiste, o que ele acaba, de repente, absorvendo, tô olhando, né, por essa perspectiva, lógico. Mas não estamos falando só de alergia. Você viu ali que ele falou de ulceração, de cirrose, de psicose, de neurose. Sim, bem mais a fundo, né? De situações mais a fundo. E também os alérgenos, né? Tá? Tudo bem? Então, é através do próprio pensamento desgovernado. Pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia, ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis, que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Então, a produção de quantidades de agente H, de substâncias H e de agente R, de radiações mentais, pode levar a gente até a morte. Na aula aqui de obsessão, nós vamos falar um pouco de como isso vira uma alienação mental, que aí é um outro capítulo, né? Vai uma aula inteira falando de alienação mental. Okay? Como é que se fecha uma corrente. Tá? Inclusive, na aula que a Cris publicou sobre fluidos, a gente já fala um pouco quando ele fala que o pensamento é o veículo do fluido, né? Quem leva o fluido até os meus organismos e a minha mente é o pensamento. Quando um espírito que é exógeno a mim, ele é de fora, ele pensa algo para mim e ele me envia isso através do pensamento. Chega até mim através do pensamento. Junto com o pensamento vem o fluido. Por isso que primeiro é necessário fechar uma corrente elétrica. Depois se fecha a corrente de indução magnética, mas nós não vamos agora entrar nessa questão, que é problema de outras aulas, e essas aulas serão dadas no curso de obsessão de quarta-feira. Tá? Nós só estamos dando uma introdução nesse curso para falar
sobre a questão que é da aula da Cris, que ela falou que a necessidade de não criar resistência, né? De que a pessoa que está, acho que todo mundo lembra da aula dela, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Quando você chegar no segundo ciclo, que é o erro-dor, para você não criar revolta contra a dor. Se você cria uma revolta contra a dor, você vai para psicose, para neurose, para todos os outros tipos de doenças que são mais terríveis. O que todo mundo precisa lembrar é que tudo que você pensa é atrativo. Você atrai para o teu campo. Isso é lei, e essa lei ela é imutável. Então não tem mais ou menos, não tem de vez em quando. É sempre. Qualquer coisa que você pensa, você está se relacionando com todos os espíritos que pensam iguais. Se você pensar o bem também, não estamos falando só do mal. É da qualidade do pensamento de cada um. Se você tem um pensamento de ódio, de angústia, você está se relacionando com todo mundo. Tá? E tem isso. E é isso que você precisa ficar atento. Por isso que o vigiar e orar ele é fundamental. Então, o homem que está no segundo ciclo, ele não pode criar resistência. Então, chega para ele a prova. Ele, em vez de estabelecer um caminho que te leve à redenção, à libertação, ele cria uma resistência. Ele fica revoltado com aquele problema. E aí ele cria um problema maior ainda para ele. É isso que todo mundo precisa ficar atento. Eu estava estudando outras aulas de obsessão e teve um caso da Joana de Ângeles, de um espírito que ele encarnado, que ele recebeu todo tipo de ajuda, espiritual e material, todo. E ele resolveu não evoluir. Aí um outro espírito perguntou para Joana, Joana, e como é que faz para salvar ele? Você já fez tudo por ele, todo mundo fez tudo por ele, ele não quis, ele está caindo de novo. Salvá-lo. E ela diz, não precisamos fazer nada, não é? Porque ele mesmo já está fazendo. Porque com a queda do padrão vibratório dele, ele vai chamar para o campo dele todos os tipos de problemas que vão fazê-lo, em determinado momento, ele redefinir as perspectivas mentais dele. Então, é assim, quando você está no segundo nível, você começa a receber todos os tipos de dores e de problemas vindo, e você se revolta, você está definindo junto a Deus, não é? Redefinindo, que daquele jeito você não quer, que você quer de um jeito pior. Você quer mais sofrimento, você quer mais dor, você quer mais doença. E eu quero dizer para vocês que isso é o que mais a gente faz. Nós temos uma preguiça mental e de disposição com as coisas de Deus que ela é gigantesca. Ninguém gosta de ter problema. Ninguém gosta de nada. Se alguém... A nossa preguiça é tanta, a nossa indolência é tanto, que se alguém chegar com uma coisinha, a gente já fica irritado, já quer brigar com a pessoa, ela não presta. Tudo não serve. Tudo não serve. Só que quando eu faço isso, eu estou produzindo radiações mentais. E estou produzindo uma atração no meu campo de espíritos de qualidade muito baixa, e dentre deles alguns inimigos do passado, que vão vir e vão trazer uma carga maior. É isso que a Joana de Ângeles falou. Ele vai vibrar numa frequência muito baixa. Nessa frequência baixa, ele vai chamar para o campo dele tudo quanto é espírito, inclusive os vingadores. Da prece, e perguntar para ele cada momento da sua vida o porquê e qual o movimento que você precisa fazer que te leve à liberdade e não mais à prisão, qual é a ideia dele para aquele momento, você está fazendo isso como um amigo de Deus, como um filho dele. Então, essas questões elas passam a ser menos dolorosas, menos expiatórias, menos sofrimento. E elas começam a fazer de alegria, de um processo que é inteligente, da utilização das potências que são nossas. Tá? Todo mundo está entendendo? Cláudia está entendendo? Giovana está aí, Evelise, não sei mais quem está aí, Helena. Sim, Jorge. Está bem claro, obrigada. Estou entendendo. Todo mundo está entendendo?
Ok, Cris? Então vamos para frente. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção da adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. Tem alguém ansioso aí? Tem alguém pessimista? Não, é tudo otimista, tudo gente zen, calminha. Ninguém produz nada. Ô, Cris, acho que nós estamos no céu. Helena, nós estamos no céu. Estamos cheios de santos aí. Ó. É que, na verdade, assim, ó, eu estou aqui pensando, né? É. Mas é como eu costumo dizer, né, Jorge? Depois de 3 anos de curso, de leituras, palestras, a gente melhora um pouco. Já fui bem mais ansiosa do que sou, né? Aprendi a ser bem mais confiante em Deus. Claro que muitas vezes ainda a gente se pega naquela ansiedade, naquele pessimismo e fica nervoso. E a gente fica nervoso por algo que vai acontecer, que acaba não acontecendo e tu perdeu o nervo de graça, né? Porque, mas assim, ó, e quando tu fala assim, eu até já estou aqui agradecendo a Deus o quanto eu já consigo, né? Nossa, estou muito longe da perfeição, com certeza, mas hoje, assim, na maioria dos momentos, das situações, que agora até já estou conversando com a Cris, a gente está prestes a passar por uma situação complicada novamente lá no serviço, mas enfim, eu estou tranquila. Nossa, em outras épocas eu estaria desesperada, né, Cris? Ela já sabe disso, a gente já passou por isso junto. Eu estaria desesperada e aí conversando com ela, ela disse, tá, mas eu disse, eu não sei nem o que está exatamente acontecendo, mas eu estou tranquila, estou me sentindo tranquila, confiante em Deus. Eu acho que esse é o segredo, né? E, consequentemente, quando tu tens esse tipo de pensamento, né, de confiança, as coisas ficam mais leves, né? Eu acabo não atraindo coisas ruins, né? É isso que a gente consegue, né? Eu penso. Como eu digo, nem sempre, né? Mas já só gratidão a Deus, meu Deus. E a vocês, claro, né? Pelo curso, pela oportunidade, com certeza. É que, A Azinha já está nascendo, então tá bom. Fala, Cris. não, é que na verdade, quando tu faz esse movimento, tu não te coloca em resistência, né? Tu não te coloca contra. É porque a gente tem esse hábito, é o que o Jorge estava falando ali antes, que tudo que parece que vai mexer um pouco com a vida da gente, tudo que vem que a gente não está esperando, a gente cria uma resistência. E tu estás fazendo agora um movimento contrário, tu estás te colocando no movimento, ou seja, não, eu entrego aqui minha vida, eu confio em Deus, eu confio na lei, e eu vou aceitar o que vier. Então, é outro comportamento, é um comportamento favorável à lei e não anti-lei. E isso traz tranquilidade. Isso tu podes aplicar em qualquer parte da tua vida, no trabalho, na família, seja onde for. Né? Então, Até porque, Uhum. até porque não há nada que eu possa fazer diferente disso, né? Sim. Então, não há nada que eu possa fazer. Então, é realmente confiar em Deus e esperar, né? Sim. Eu tenho uma imagem que ela fica bastante na minha mente, eu sempre procuro lembrar. Não sei quem deu esse curso, né? Mas aquela imagem do copo, sabe? A mesma pessoa dentro do copo, né? Tem 2 opções, ou tu te bate e morre dentro da água, que seja, né? Ou tu te bate e morre afogado, ou tu entra no fluxo, como é que diz? Como é que o Jorge diz? Segue o fluxo, né? Segue o fluxo e deixa acontecer, né? E é muito bom quando a gente consegue né? Seguir o fluxo e deixar acontecer, e não querer ficar se batendo, entendeu? É claro, né, gente? Alto lá que ainda tem muitas situações que eu ainda me bato bastante. Mas É isso aí, nada gente. como o estudo e a dedicação. O fluxo ele é muito interessante. Vamos imaginar assim, ó, nós estamos recebendo energia sempre. E a nossa encarnação ela foi planejada. Então, em determinado momento da nossa encarnação, vem um tipo de consciência que vem em forma de energia que chega até nós. E esse movimento evolutivo eu preciso fazer. No nosso caso, isso acontece normalmente através das provas, porque o nosso planeta é de provas e expiação, e quando a gente resiste muito através da expiação. Mas essa energia ela vem. Quando eu não faço o movimento,
evolutivo, eu tenho uma quantidade de energia que está chegando até mim. Ela chega através, como se fosse fluido vital. Ela chega pura. E eu, através do meu pensamento, eu modifico ela. Mas ela é evolutiva. Ela é consciencial e ela é energia, ela é fluido. Eu não faço o movimento correto, eu não evoluo. Então, essa energia ela vai para a sombra, ela vai para a minha parte de trevas, que o André Luiz ele escreve muito bem nos seus livros, e o Manuel Filomeno de Miranda também. Todos nós, você sabe, nós viemos primeiro do Hades, como diz a mitologia. Nós viemos da escuridão e estamos caminhando para a luz. Como eu falei em outras épocas, nós viemos da contração máxima de consciência, que era o mineral, já passamos pelo vegetal, pelo animal, pelo hominal, já passamos pelo mundo primitivo e estamos no mundo de expiação e prova. Mas nós começamos lá na treva. Okay? Então, assim, ó, quando isso não funciona, isso vai para as trevas. Quando vai para as trevas, ele também vibra. Quando também vibra, também é atração. Então, é isso que a Joana de Ângeles disse quando o rapaz falou, olha, e ele agora vai fazer como ela... Não, ele já está fazendo. Os movimentos que ele mesmo está fazendo vai colocar ele numa faixa vibratória, num mundo, onde ele vai atrair para o campo dele tudo coisas que não são boas e que vai obrigar ele a fazer esse movimento. Em algum momento ele vai ter que fazer. Isso acontece com a gente. Você recebe uma oportunidade através de uma prova, através de uma pessoa que você não gosta, um trabalho que não deixa você feliz, um casamento, sei lá. Uma situação financeira, uma situação amorosa, mas você precisa evoluir a partir daquilo. Se você não faz aquilo, aquilo vai para a sombra, aquilo vai para as trevas. E acumula energia, e acumula vibração. Agora, vocês imaginem que você está fazendo isso pela idade que você tem hoje. A minha é 65. Agora, imagine que eu possa estar fazendo isso há 500 anos. Quanta energia eu tenho a acumular? Entende? Então, esse processo, ele precisa... Por isso que hoje não tem mais muita chance para a gente. Você pensou tal, você fica doente. Em um determinado momento, se você não fica, é porque aquilo necessariamente, naquele momento, não é bom para você, porque Deus não quer punir. Ele quer que seja um movimento sempre evolutivo. O que vai chegar para você é evolutivo. O que você vai fazer com isso? Aí é um problema seu. Do seu livre-arbítrio. Mas você pode escolher. Se tiver condição de fazer discernimento. Por exemplo, o medo. Há quantos milênios nós temos medo? Medo e revolta. A revolta desde a queda. Isso faz bilhões de anos já. Então, toda vez que uma situação desagrada, a gente reage com revolta. E essa revolta produz úlceras gástricas, dor renais, de curso longo, e produz vibração, e produz uma queda vibratória, uma distonia. Uma distonia. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Então, respondendo a Fabrícia, não é, que pensou que não era ela, então, Fabrícia, você se torna aquilo que você pensa. E é tudo isso pela sua livre escolha, como é para nós também, porque nós sempre, nós, qualquer um de nós, em qualquer situação, por pior que ela seja, nós podemos oferecer a outra face. Ô Jorge, a Cris Ok? está com a mãozinha levantada, a Cris Tessarolo. Vamos fazer ela baixar, senão ela vai cansar, tadinha, né? Fala, querida, é porque eu não queria Ai, interromper. gente. Não, tranquilo. Ai, mas é que assim, eu gosto tanto de ouvir a Helena falar, que a Helena tá tão próxima de mim, assim, ai, quando ela fala, olha, gente, é uma trajetória, são 3 anos, né? Aí eu fico assim, eu fico tão esperançosa, porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo assim, ó, que eu identifico as coisas, sabe? Principalmente ao meu respeito, não julgando o próximo, ao meu respeito. E isso faz com que eu tenha essa questão do pensamento, do sentimento de saber conduzir, transformar, me policiar.
para que eu me torne uma pessoa melhor, né? E isso eu vejo assim, quando a pessoa que está fazendo a aula fala, parece que já sabe. Claro, eu sei que acontece com vocês ainda, né? Com a Cris, com o Jorge, com todos os condutores das aulas, mas é que tá tão longe assim de mim, desse controle. Eu refleti bastante referente a assistir de novo a aula passada, e eu me peguei bem na parte que o Jorge fala assim: a partir do momento que tu traz o pensamento que é difícil de mudar, já o bloqueio já está um muro bem grande, né? Então eu me apeguei bastante nessa frase e estou tentando trabalhar isso ao máximo, assim, porque às vezes parece que eu ponho em peso que não é real, sabe? E na verdade acontece. E acontece também o contrário, por exemplo, eu sofro antes, durante e depois. Aí depois que passa, eu falo assim, ó, se eu soubesse que era assim, eu teria decidido não sofrer. Mas na verdade eu sofro antecipadamente por uma livre escolha, né? E Era sempre é isso. por livre escolha. Quer falar mais, Helena? Porque ela gostou que você fala, então fala mais para ela. Helena? Então, gente, mas o Cris, eu vou te falar uma coisa, o Jorge está aí que não vai me deixar mentir, nem a Cris. O primeiro ano todinho do curso foi muito complicado. Hoje eu já não uso mais a palavra difícil, porque eu já aprendi que não devo, né? Mas o Jorge cansou de falar isso para mim, cansou, e olha, eu agradeço muito a ele, porque eu teria desistido de mim, assim, e ele não desistiu. Ele ficou insistindo, ele sempre dizia, né, para de falar, pá. Então, assim, ó, é o que eu te falo, sabe, Cris? É uma longa jornada. Como o Jorge falou há pouco, quantos milhões de anos nós estamos nessa mesma... Ninguém sabe, a gente não sabe quanto tempo nós estamos nessa situação. Então, é muita energia ruim para remover, tem muita limpeza para fazer, digamos assim, né? Mas é isso aí, Cris, assim, quanto mais tu estudar, quanto mais tu lê, quanto mais, sabe, melhor assim, a tua mente vai abrindo, digamos assim, né? E eu ontem não, semana passada, eu resolvi, que tá muita gente falando sobre aquela novela Gênesis, né? Vocês já ouviram falar? Começou na Record semana passada. Aí eu resolvi assistir e tal, e, gente, teve a parte do Caim, o Abel, Jorge, que cena! Eu voltei todinho para o nosso curso, por tudo que a gente tem conversado, né? Porque, assim, ó, o Caim e o Abel tinham a mesma vida, viviam da mesma forma. O Abel só enxergava coisas boas, o Caim só enxergava o que era ruim, entende? Então, assim, a mesma... E aí Deus falou para o Caim, essa escolha entre o bem e o mal vai estar sempre presente. Caberá a você escolher, né? A escolha é sua, caberá a você escolher a forma como você vai lidar e a forma como você vê as coisas. Então, assim, e achei, assim, bem espetacular, porque é bem isso mesmo, sabe? Então, Cris, assim, ó, o pensamento quem escolhe é você. A gente ainda é muito escravo dele, com certeza, mas é a gente que escolhe. E vou falar de novo, a Neide tá aí? Não. A Neide não tá hoje, né? Tá Ah, sim, tá. tá. É. A Acho que Neide tá. falasse uma frase ali há um tempinho atrás que também cravou na minha mente Oi, e, Helena. nossa, tudo bom, Neide? Lembra que tu falou um Tudo dia, bem. assim, que tu aprende, assim, a analisar teus pensamentos, né? Tá, mas que pensamento é esse? Que benefício ele pode me trazer? E aí, cara, isso para mim, quando vem o pensamento, eu faço a mesma coisa, tá? Que pensamento é esse? O que ele Que quer bom, dizer? Que Helena. Fico benefício? Eu sei que eu não contente. devo conversar, que bom, né? Assim, mas aí, só no fato de parar e pensar que benefício que isso me traz, o que ele quer, e a coisa flui, sai. Então, assim, eu tenho várias técnicas, né? Várias formas da gente lidar, mas o Cris Tessarolo, não desista, siga em frente, que olha, que mais teimosa e mais difícil que eu, acho que o Jorge não achou ninguém ainda. Tem uma coisa que eu fiz, eu passei por uns momentos na minha vida que eu tive que ser forte, né? E teve umas coisas que eu, tipo, fiz, eu pensei assim, meu, eu pensei que manda em mim sou eu não vou ficar pensando nisso. Chega, vou parar de ter esses pensamentos ruins, assim, vou trocar o disco. E aquilo me deu força e fez com que eu cortasse os pensamentos, mais ou menos dessa forma que a Neide falou, né? Então,
numa forma mais bruta, eu acho. Mas, assim, foi uma forma que, na época, eu era muito nova e eu tinha que... Ou eu continuava sendo contração, 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 e só ia antissistema, e só me prejudicava mais, ou eu me acolhia. E essa foi a maneira com que eu consegui dar discernimento para os meus pensamentos, né? Foi uma forma que eu achei, assim, achei interessante a forma que a Neide colocou, porque os pensamentos, eles vêm. Então, cabe você a filtrar ou não, né? Ai, gente, o barulho aqui é do avião, que eu tô do lado do aeroporto. Exatamente, Cris, é bem isso. Quer dizer, eles vão fazer contigo o que tu deixar que eles façam, entende? Muito bom, gente. Cris, eu só queria falar um negócio para você. Ó. O funcionamento dessas coisas que são espirituais e de Deus, elas não podem ser forçadas. Então, mesmo o controle que não vai conseguir assim parar os pensamentos, você por hora não vai, até conseguir um silêncio, né? Não pode ser forçado. Tem que ser assim, você tem que relaxar o dia todo, o tempo todo. Por isso que bem-aventurados são os mansos. Quanto mais relaxado você estiver no processo, mais você vai ver. Quanto mais tensa ou você quiser colocar um ritmo teu no processo, que é de ansiedade, que é de agitação, que é de força, né? Não vai conseguir. Então, assim, a questão não é de força, a questão é de você relaxar e observar, sem fazer nada, só observar a tua vida, os teus pensamentos e se colocar no fluxo. O fluxo vai te levar, ok? Tudo que é teu vai chegar até você, ninguém pode te tirar. E tudo que não é teu não vai chegar até você. Então não adianta se preocupar. Coloque-se no fluxo e vai observando os teus pensamentos. Pode observar as qualidades, pode observar aonde ele quer te levar, qual a intenção dele, mas você não pode fazer diálogo com ele. E, pelo simples fato, quem criou o problema foi esse pensamento. Quando você dá diálogo com o pensamento, você está dando força para aquilo que criou o problema. Isso é Então, uma nunca coisa diga para para você... mim que Oi? é meio abstrato, assim, para mim, sabe? Quando tu fala isso. Já me falou isso em outras situações, mas isso para mim, quando tu fala, eu não sei se eu tenho entendimento por completo. Eu não consigo. Acho que eu não sei se eu consegui botar em prática isso. Ok, uma hora você vai conseguir. Eu vou repetir tantas vezes até que uma hora você vai conseguir. Não tenho pressa também. Quando acontecer, tiver que acontecer, ele vai acontecer no tempo certo. Nós só temos que vir aqui e você perguntar e eu repetir. E uma hora você vai ver que vai encaixar. É porque o momento ainda não é adequado, porque você ainda está... Assim, a minha percepção de longe é que você está querendo forçar uma coisa, que aquilo aconteça. E se usar de força, não vai. Não vai. Quanto mais relaxada. E você usa de força, não é porque você quer, porque você tem medo daquilo que pode vir, do pensamento que você pode ter. Mas Isso você está não é uma criando... coisa natural. Bem Então, isso. você está criando um outro problema, não é? Então, relaxa. Se você estiver relaxada, você vai ver o pensamento e você vai saber que aquele pensamento que quer te meter medo é só um pensamento. Aí você deixa o medo vir. Você vai ver que esse medo ele vai ser absorvido pelo seu consciente e ele vai desaparecer. Agora, se você tiver medo de ter medo, o medo ele cresce, ele vira um gigante e faz você ficar temerosa, né? Ficar insegura. Entendeu agora? Então relaxe, só relaxe. O que está para vir? Insegurança, deixa ela vir. Se você ficar com medo dela, ela não vai sumir. Ela não vai sumir. Por quê? Porque ela tem um propósito, tem uma ideia de Deus aí. Isso que você faz, normalmente todo mundo faz, que é fugir do problema. Ok? Quando você quer criar uma força contrária por sua livre escolha, para que aquilo não chegue até você,
você está, na verdade, fugindo do problema. E, na verdade, você precisa criar uma mente de resolver os problemas. Tá? Porque é como eu estava falando ali. Se você cria uma mente de fugir dos problemas, mas a energia está em você, a vibração está em você. Se a energia está em você e a vibração, você está vibrando. Você está vibrando, você está atraindo. Então, tudo aquilo que você tiver medo, você está se relacionando com aquilo. A tua irmã vai dar uma aula sobre isso. Relação quântica, né? O medo coloca você em relação com tudo que você tem medo. Se você está em relação com aquilo, você está se comunicando com aquilo, você está atraindo aquilo, e aquilo vai chegar. Você não vai resolver o problema fugindo. Você vai resolver o problema olhando para ele de frente. Então, qual é o teu maior problema? É insegurança? Deixa ela vir. O que você precisa fazer é estar consciente da insegurança. E não querer se mostrar forte perante ela. Tá. Olha, eu estou consciente que tem um pensamento que vai gerar insegurança. Deixa ele vir, mas você está consciente. Não é? Você está vendo. Você está percebendo. E aí você traz aqui para o coração. Se você não conseguir, ore para Deus e peça ajuda. Para que Ele ajude você a dissolver essa energia. Porque isso é energia, tá? Deus, me ajude a dissolver essa energia. Me ensine como é que eu faço. E aí você vai entrando no processo. Mas você já deixou de fugir. Você já assumiu que aquilo ali é bom. E por que a ideia de Deus é bom? Porque tudo é dualístico, não é? Se você não assumir a insegurança, você nunca vai ser segura. Olha como é legal. Se você fugir do pensamento de medo e não deixar ele vir, você nunca vai ter coragem. Porque só o ato de você deixar ele vir já é um ato corajoso, por si só. E já é um ato inteligente. E já é um ato consciente. E já é um ato de amor com você mesmo. Olha quanta coisa você fez sem fazer nada. Agora vamos dizer, o medo vem. Ai, não, o medo não. Vamos mudar de pensamento. Esse pensamento não quero. Vou pensar uma coisa boa. Você só se acelera e piora todo o quadro. Mas assim, é o que eu Todo mundo identifico. entendeu? A maior dificuldade que eu identifico é quando tu fala assim, ó, é um desafio para mim, né? Não dialogar. Isso é para mim a maior dificuldade. Por quê? Você dialoga porque você está acelerada, porque você está com medo. Então você acha que se você não fala nada, você vai estar segura. Mas é mentira. Está tudo aí. Você não mudou nada. Vem o pensamento, você dialoga, não quero você, pode ir embora porque você é muito ruim e eu não estou afim de você agora. Ele volta. Você só está fugindo do problema. Você está com medo do problema. Você entendeu, não? Só que não precisa ter medo. Isso é você. Isso está dentro de você. Você manda ele vai embora para onde? Ele é você. Ele não tem para onde ir embora. Eu não gosto de você. Tudo bem, ele é você. Se você gostar ou não, ele vai ficar ali. Que eu vou por osmose, hein? Uma hora eu pego. Deixa ele vir. Olhe para ele. Ame isso. Isso é você. Isso tem um movimento evolutivo. O medo leva você para o amor. Porque o contrário do medo é amor. A insegurança que te chega está pedindo para que você se torne uma pessoa segura e confiante. Mas você foge disso, você interrompe o fluxo e isso vira doença. Por acúmulo de energia. Porque essa energia que você manda embora, ela vai para a sombra. Você fortalece tudo que você não gosta. É a mesma coisa de você ter medo de incêndio e jogar gasolina. Não faz sentido, entenda isso. Tudo bem, galera? Todo mundo entendeu? É facinho. Uma criança de 7 anos faz. Ah, muito fácil.
Alguém duvida? Então, eu vou falar assim, ó. Nossa, Assista no muito. Netflix, Meu Deus, né? assista no Netflix Assisticíssimo. o filme chamado Lances Inocentes. Nós, inclusive, dávamos aula, né? É porque quando passou pela internet, não tem mais condição de a gente assistir um filme junto e a gente vai explicando. Lances Inocentes é um menino de 7 anos que faz tudo isso e muito mais. Assistam lá. Então vamos lá, gente. Aqui não tem ninguém pessimista, não tem ninguém ansioso, não tem ninguém nervoso, não tem ninguém, todo mundo calminho, todo mundo evoluído. Próximo e próximo, né, Cris? Próximo. Nós já falamos desse. É o que eu estava acabando de falar. Ó. Os pensamentos emitidos atraem e sintonizam outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Isso encarnado e desencarnado. Adicionados a este, temos as mentes dos desencarnados que se intercomunicam com os homens de dano mesmo climas afins. Então, quando você tem um pensamento, você gostando dele ou não, mandando ele embora ou não, ficando com raiva dele ou não, se irritando e gostando de estar irritada, ficando colérica e adorando, dizendo que a culpa é dos outros, achando ruim com o patrão, com o empregado, com o marido, com a mulher, tudo bem. Você só está atraindo para o seu campo tudo que é coisa ruim e produzindo radiações mentais que vão fazer você ficar doente. Entenderam? Sim, Entenderam? sim. Sim. Entenderam? Sim, sim. Sim. Que bom. Vamos conseguir, a gente não sabe, mas que a gente entendeu, entendeu. Próximo. Gente, quando a gente fala de lei de Deus, isso é vibração, é lei de Deus. Afins é lei de afinidade. Atração é lei de atração. São leis que elas estão aí, elas não mudam porque eu quero. Se eu pensei, eu estou criando sintonia com os meus afins e estou atraindo para mim. Então não tem salvação. A salvação é pensar o bem, é viver o bem. E depois nós vamos ver isso. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. O que é que tem no seu psiquismo? Energia e consciência. Consciência, mente, pensamento. É bem isso que a gente faz aí. Volta lá, Cris. Ó, você pensa, atraiu e começa a receber os raios mentais. Não precisa nem falar, né? Nada. Não precisa nem fazer nada. Basta aliás, pensar, imaginar ou pensar que a coisa já está no ar, já está lançada e, né? E atrai. Uma coisa muito instantânea, assim, né? aliás, nós vamos ver na aula de amanhã que você estando consciente ou inconsciente do que você está pensando, você está produzindo radiações, você está produzindo afinidade, você está produzindo atração. Então, como a Helena falou ali, basta pensar, tudo bem, um pensamento meu eu estou vendo. Mas o meu nível consciente ele é infinitamente menor do que o meu inconsciente. Ok? Isso quer dizer que nós estamos produzindo uma infinidade de pensamentos que a gente não está vendo e que eles também estão produzindo radiações, fluidos, atração e etc, etc. Se você imaginar que você tem um pensamento a cada batimento cardíaco, né? Você tem tipo 90 batimentos cardíacos em média, então vai fazendo as contas. Se por minuto você tem 90, por uma hora você tem quanto? E num dia, quantos pensamentos você tem? E de quantos desses pensamentos você está vendo? Mas todos eles estão emitindo raios, todos eles estão emitindo fluido, todos eles estão atraindo, todos eles estão se relacionando com algum grupo de afinidade. Agora, o que você pode determinar é o seguinte, todos os meus pensamentos são inferiores. Você só se relaciona com coisa inferior. Aí depois você fala, ai Deus, minha vida não vai, ai não anda, ai porque isso não acontece, tudo está errado, tudo isso, tudo aquilo.
A culpa é do fulano, a culpa é do outro, a culpa é do governo, a culpa é do Estado, a culpa é do Covid, a culpa é de não sei quem. Então é isso. A culpa é de você que está pensando errado. Próximo, Cris. Então aí nós temos um conjunto de doenças, outras, né? Que vai fazer você coluna, aí rigidez. Olha a rigidez aí, Helena. Então, a coluna é quando você tem uma sobrecarga, porque você tem uma necessidade de poder, de mandar o tempo todo. Então você acha que tem que carregar tudo nas costas. Me apresento, fizesse a minha descrição agora, muito obrigado. Fiquei até emocionada. Tanto é que eu carrego hérnia de disco, desgaste de coluna. Não sei por quê, olha só, gente, né? Quase nada parecido comigo. Mas é bem isso mesmo, gente. Nossa. Isso vem do egoísmo, pela necessidade que você tem de controlar tudo o tempo todo, porque você é insegura quanto ao futuro, né? Eu estou falando você, mas sou eu, é todo mundo, não tem ninguém diferente aqui. Se tiver alguém diferente é porque está usando máscara, né? Então, a capacidade que todos nós precisamos ter é de ver antes o pensamento, antes de executar uma ação e mudar essa energia. Porque você pode tanto usar seu poder de forma negativa e se usar o poder de forma negativa. Ah, eu quero controlar tudo, eu quero dominar tudo, eu quero mandar em tudo, eu quero estar presente em tudo, eu quero que faça tudo do meu jeito. Mas nada disso funciona. E não vai funcionar nunca, porque primeiro que as pessoas têm liberdade. A liberdade foi o que Deus deu, né? Então, nenhum espírito vai querer ser controlado por muito tempo. Uma hora ele se revolta. Não é? A não ser que aí seja um processo obsessivo de encarnado para encarnado, que você subjuga uma pessoa e faz ele ser dependente a vida toda de você, que é um erro. Depois você vai ter que refazer tudo isso. Então, assim, ó, essa necessidade de poder está muito aliada a um processo inferior. Não é que todo mundo tem poder, porque o poder que nós temos é dentro do nosso mundo. Agora, você ter um poder no mundo externo, desculpa, que pertence a Deus, então você está em luta com Deus. Eu não sei se vocês entendem isso. Então você tem um pensamento, uma ideia, quer controlar tudo para que tudo aconteça do seu jeito, se sobrepondo à vontade de Deus e à liberdade de todo mundo que está ali. Como isso pode dar certo? Você só vai ficar doente e arrumar um monte de inimigo e as pessoas vão acabar que se afastam de você porque ninguém aguenta isso muito tempo, né? Está todo mundo entendendo? A dor de cabeça é quando a pessoa não se desenvolve emocionalmente, né? Diga aí quem quer falar. Não, eu só respondi que sim, que eu estou entendendo. Ótimo. Próximo, Cris. A depressão, que é aquela energia que fica reprimida, que vem a energia, não faz o movimento, vem a energia, não faz o movimento, vem a energia, não faz o movimento. Aí a quantidade de energia sobrecarrega os chakras, sobrecarrega os plexos e acabou. Trava o psiquismo, para de produzir as enzimas que dão prazer à vida, as endorfinas, as serotoninas. Acabou. Olha a última palavra que está lá. Volta lá, Cris. Estagnação espiritual. Volta, Cris. Estagnação espiritual, que é exatamente o que nós estamos falando, a produção de energia que vem pedindo para que a gente faça um movimento evolutivo e a gente criou uma resistência enorme junto com bloqueios que vem do processo obsessivo, onde a pessoa perde a vontade, perde o discernimento, perde o conhecimento,
perde a liberdade, o pensamento vira uma monoideia, uma fixação, então você não pode produzir outros tipos de energia, outros tipos de vibração, porque você está preso ali. Então, nenhuma das potências que você tem estão todas inibidas, todas contraídas. Então, você cria uma disritmia, uma distonia. Acabou. A Helena quer Vamos, falar. Cris. Opa! Então, Não, vamos só ver. quero, assim, mais uma vez dar meu testemunho, né, que a vida, acho que de todos nós, né, tem os seus problemas, e, na verdade, hoje a gente já tem um entendimento diferente, que acontece o que a gente precisa, né, passar, então, mas eu já passei por uma vez uma depressão profunda com 19 anos de idade, custei muito para me recuperar, e no decorrer da vida, muitas vezes cheguei lá quase no fundo novamente, né. Hoje, assim, enquanto o Jorge estava falando, por que que eu chegava no fundo do poço? Porque eu me achava uma injustiçada. Eu achava que eu era perfeita, uma pessoa tão boa, tão correta, que passou tão direito. Por que que a vida, né? Por que que a vida só traz coisas ruins quando tu é perfeito, né? Quando tu faz tudo direitinho. Essa monoideia ficou comigo muitos anos, né? E aí tudo que aconteceu eu achava que era uma injustiça divina. Tudo era injustiça divina. Até eu começar a entender que, né, que estava vindo não era de fato ruim, mas sim para que eu me enxergasse, para que eu percebesse como eu era, para que eu evoluísse, né? Assim, ó, a aula de hoje, assim, tá me servindo o chapéu perfeitamente, justamente por isso, né? Porque eu realmente passei por várias crises de depressão profunda uma vez só, mas de cair no chão, assim, e custar para me levantar, mas 3, 4 vezes no decorrer da minha vida. Justamente por isso, assim, porque eu me achava perfeita. É uma pessoa que trabalha, que é limpinha, que é organizada, boa mãe, boa esposa, boa servidora, boa professora, boa, só tudo era bom. Né? Uma pessoa boa como eu, como que essas coisas acontecem? Né? Esse era o pensamento que eu tinha, entendeu? E por isso tanta resistência para enxergar diferente, né? Então, mais uma vez, me coloco de exemplo, né, que até uma pedra que nem eu consegue, né, abrir o olho, enxergar um pouquinho diferente, né? E é bem isso aí mesmo, Jorge, só para ratificar tudo que tens falado, porque eu testemunhei tudo isso no decorrer da minha vida. Era isso. Ok. Eu só vou ratificar uma coisa, você não é uma pedra, tá? Você só estava com a mente contraída por resistência, né? Mas tudo tem um momento, né? Só que assim, Helena, eu às vezes insisto para você estudar, insisto, mando livro, né? Peço, que é para você não... Veja, o problema é de estagnação, é de você se colocar no movimento evolutivo e ter isso hoje como prioridade. Se essa energia vem até você e você não fizer o movimento, ela vai vir muito terrível agora. Por quê? Porque você recebeu, né? E agora você não pode dizer mais que não sabia, entendeu? Então, dá uma atenção para isso, né? E veja que você tem muito potencial a dar, muito potencial a contribuir com a evolução de todo mundo, como já foi falado aí pela Cris, né? E isso aí eu já vi há muito tempo, só que eu não posso sair empurrando você, né? Até gostaria, mas se fosse ladeira abaixo, porque ladeira acima eu não aguento, né? Então, pense bem nesses Boa, assuntos. boa. Claro, sim. Não, mas é bem isso, Jorge. Pense Eu bem em reconheço, estudar. Veja hoje eu que o consigo problema reconhecer, né? é estagnação espiritual. Outra coisa que eu queria dizer, e serve para todo mundo, é exatamente a diferença do espiritual e do material. Então, vocês viram a Helena falar. Eu era boa isso, boa mãe, boa isso, boa tal, andava bonitinha, trabalhava, cumpria tudo. Tudo isso é material. Tudo isso é meio para se chegar a um fim. Então, não substituam o meio pelo fim. Todas as coisas da sua vida são meios para você desenvolver espiritualmente. Se você não tiver consciente disso, você vai se apegar à matéria e aí você vai sofrer. Porque o movimento evolutivo vai chegar e você não vai fazer. E essa energia vai descer. Ela vai para as trevas. E ela vai virar doença, e ela vai virar obsessão, e ela vai virar todas as coisas que você não gosta. Desilusão, decepção, né? Transtornos de todos os tipos.
Vai sempre chegar alguém disposto a te fazer algo que você não goste, até que você aprenda e comece a se movimentar. Então, veja, há uma questão material e uma questão espiritual, e todo mundo confunde isso. Ah, eu estou bem materialmente. Você pode estar. Normalmente, se você está conseguindo muito sucesso na vida material, na vida espiritual, você está um fracasso. Ela sai correndo para comer, para a dona Helena não comer coisa dela. Relaxa que não vai comer. Achei bem legal essa contradição, sabe? Mais, né? Porque assim, ó, é aquilo que a gente não vê, é aquilo que os olhos veem, mas aquilo que a nossa alma acaba não percebendo, porque para ver como a imagem ela é enganosa. Eu olho para o outro e penso, nossa, ele tá bem, tá legal, que bacana, sucesso, etc, né? Que legal, não tem problema, não vejo problema nenhum. Só que se for pensar por esse lado da parte do espírito mesmo, agora eu vou começar a desconfiar do que eu acabo vendo e tirando por conclusões precipitadas. É bom, Fabrícia, porque você vê isso e você acha que isso é um padrão que você tem que seguir. E, na verdade, o padrão que você tem que seguir é o de Jesus. E o Jesus pediu modéstia, humildade, né? É simplicidade. Sim, Tanto que verdade. o reino dos céus ele é feito por simples e humildes, não é para os abastados, para os belos, né? E não tem nada a ver. Às vezes você pode pegar uma pessoa que é bonita, que é rica e seja muito caridosa e bondosa. Você pode pegar alguém que está no farol pedindo e ser muito arrogante. Já aconteceu de pegar alguns no farol e ser super arrogante. Mas o padrão que tem que ser seguido não é esse. Você pode ir muito bem na matéria, conseguir todo o sucesso do mundo. Espiritualmente, você conhece a história do Lázaro. Você estudava o Evangelho, né? Que o Lázaro tinha um cachorro lá que lambia as feridas dele. E lá no mundo espiritual ele foi ter com Abraão e o resto foi lá para as trevas, não foi? E ficaram, Lázaro, Lázaro, me ajude, né? E ele, não posso. Abraão disse, ele não pode, né? Tem um abismo muito grande aqui entre vocês dois. Que é exatamente o exercício espiritual de humildade, de simplicidade, de sacrifício, de devotamento, as coisas espirituais que um faz e o outro não faz. Não se pode ter Deus e Mamon. Você está correndo atrás da matéria, você não pode estar correndo atrás do espírito. E no final das contas é bem isso mesmo, assim, a gente passa uma vida, né, vivendo para a matéria, e aí chega uma certa altura do campeonato, para e pensa, o que valeu a pena, né? Mas você vai chegar, quando você desencarnar, sim. Todos nós vamos chegar a esse ponto, né? O que tu fez lá embaixo? Não fiz nada, então eu ganhei dinheiro, fiquei bonito. Aqui em cima nada disso serve, né? Então, é preciso estar muito consciente disso. E aqueles... gente, isso é muito sério. Se você percebe em você um arrastamento para determinado fator material, procure controlar isso. Porque se você se deixar arrastar, você vai cair. Opa, repete que eu estou anotando. Seja ele qual for o arrastamento que você pensa. Ganhar dinheiro, ter casas elegantes, ter carros bonitos, ter dinheiro na conta bancária, viagens maravilhosas, corpo lindo, academia. Pense bem o que você está fazendo. Embora nada nenhuma dessas coisas está errada se foram feitas com equilíbrio, né? E o Evangelho chama a gente para o equilíbrio. Não dê mais importância às coisas da matéria e menos importância às coisas espirituais. Equilibre isso. Pronto. Então, vamos lá. Alguém aí se culpa, não? Tem alguém aí que se culpa? Só eu? Só eu? Que bom. Ô, Jorge. Eu culpo, né? Cada vez eu estou convencido que eu estou dando aula para Eu estou na lista também. Eu queria fazer uma na lista dos que se culpam também. Oi, pode falar aqui. Não, eu queria fazer uma colocação que está um pouquinho lá atrás, onde a gente estava falando em se ver, a dificuldade que a gente tem de se ver, né? E hoje pela manhã eu estava assistindo uma aula lá do IBS, que a gente já comentou muito aqui, o Dr. Maurício e tal, e o nome do curso é Herói de Mil Faces, quem quiser assistir, são 12 aulas, eu acho. E ele fez uma abordagem muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar desta forma. Por exemplo, nós temos as polaridades, né? Então, as pessoas que no momento eu estou irada, no outro momento eu estou muito carinhosa, muito querida.
E quando a gente chega num determinado momento evolutivo, vamos dizer assim, a gente consegue fazer uma ligação entre esses extremos, né? Entre o hipo e o hiper, ou seja, poxa, eu me percebo, né? Eu consigo perceber essa minha oscilação. E ele estava colocando de uma forma muito interessante como tem pessoas que têm essas manifestações de forma insulada, ou seja, isoladas. Insular quer dizer uma ilha, né? Então, vocês imaginem duas ilhas, né? Então, a minha personalidade, uma eu estou muito irada num momento, e a outra eu estou carinhosa, queridinha. E aí, quando eu estou aqui nessa ilha, vamos dizer assim, a ilha por quê? Porque não tem comunicação com o outro lado, eu não me percebo de maneira nenhuma que eu tenho um outro tipo de comportamento, ou seja, eu meio que sou bipolar. Estou falando de todo mundo aqui, de todo mundo no geral, né? E eu também. Pessoas que não se percebem ainda. Aí as pessoas chegam e dizem assim, poxa, mas como tu tava, que comportamento mais negativo, se falar ele qual for. E eu digo assim, eu? Não, por quê? Porque eu já não estou mais nessa ilha, eu estou nessa, da boazinha, entende? Eu não consigo ver ligação entre uma polaridade e a outra. E essa é a grande dificuldade que a gente diz em se ver. Essa criatura aqui, que está nesse momento evolutivo, ela está ali, isolada. Quando ela está boazinha e ela não tem ligação com a parte, eu tô raivosa, tô raivosa. Ah, passou, eu venho para cá. Consegue compreender? Então, essa ligação, ela é importante, a percepção desse movimento. De quando eu estou aqui boazinha, eu ter a noção de que tem momentos que eu sou raivosa. E perceber esse movimento, é o que o Jorge falou ainda há pouco, ver esse pensamento chegar e olhar para ele. E do contrário também. E tem pessoas que não conseguem fazer essa ligação ainda, né? Então é como se eu vivesse em duas ilhas. Numa hora eu estou lá, numa hora eu estou aqui. E não consigo ter ligação entre essas polaridades. É só essa colocação que eu queria fazer, que eu achei muito interessante, essa forma de abordagem, que muitas vezes a gente tem dúvida de como isso funciona na mente da gente e na mente dos outros também, e a gente não entende. Às vezes a gente quer dizer alguma coisa para alguém, ou falar sobre o que a gente está falando aqui, o curso e tal. Tá, mas a pessoa não tem essa ligação ainda. Não sei se eu me fiz entender, mas eu achei esse exemplo maravilhoso. É na aula 7, se eu não me engano, lá pelos 50 minutos de aula ele fala muito sobre isso. Quem quiser assistir, sai lá. Fechou, Jorge? Ok. Alguém mais quer falar? Gente, por que a gente não vê isso? Você veja que essa aula que eu estou dando, eu estou sempre repetindo. É tudo ao mesmo tempo, é tudo uma totalidade. A gente não vê porque a gente mesmo não se enxerga como uma totalidade. Então, é como a Cris estava falando ali, eu não vejo o pensamento. Eu vejo o meu pensamento como ruim, mas ele não é ruim, ele é teu pensamento. Ele é uma personalidade, um acontecimento de vida passada que você viveu e deu certo. Ele só está voltando para você porque agora ele é burro. Ele acha que o mesmo movimento vai servir agora, que ele está querendo te salvar. Então, é só não ver separado, não ver aquilo como ruim, não ver nenhuma das coisas da vida como ruim, porque elas não são ruins. Porque é Deus que está no comando. A gente vê ruim porque vê separado, ou a gente vê que aquilo vai me incomodar e eu não quero fazer. Mas não é ruim. Essa coisa do ver separado, para mim, ainda é grego. Sou sincera em dizer para vocês. Aí o Elis não, a Tati, né? Tessarolo, estou entrando aí na tua... Porque ainda esse ponto ainda é uma interrogação para mim. Apesar de me esforçar, eu ainda não consigo essa questão do ver junto e ver separado. Não consigo entender o que isso significa ainda, mas eu vou chegar lá. Você acabou de fazer isso. Quando você falou assim, olha, antigamente eu era materialista, vivia assim, vivia assim. Hoje já não. Você não tem duas posições, você tem uma posição espiritual e uma posição material. Então você criou uma dualidade em você, que antes você não tinha. Antes você enxergava as coisas contraídas. Mas essa dualidade, né? É a unificação? Se você está enxergando os dois polos, não é? Você não está enxergando uma totalidade?
Você está enxergando hoje um movimento espiritual que está acontecendo em você e você viveu um movimento material. Se você enxergar as duas coisas, você vai ver a dualidade. Ou não é? Estou enganado? Entendi. Veja, Agora, tão simples. se você pegar esse exemplo e você levar para tudo na sua vida, por exemplo, pegue um acontecimento da sua vida. O outro dia que você falou, choveu bastante e tal, e eu tive que sair com os meus netos, cheguei de madrugada em casa. Esse é o lado negativo. Existe um lado positivo aí? Existe. Ah, isso eu ouvi, tá? Eu vi Porque o lado tudo é positivo, que eu dualístico. agradeci a Deus por eu ter outra casa para onde eu pudesse correr naquele Não, mas momento não ali foi da chuva esse. forte. Mas Não foi esse eu esse. fiz, tá? E porque é o que eu falo para ti agora, assim, sabe? Essas coisas assim, eu tenho me policiado mais, Talvez, Helena, bem, o positivo tenha sido que você entrou num problema e você reagiu de forma positiva ao problema. Você reagiu de forma espiritual, não é? Você conseguiu um autocontrole, um autodomínio sobre sua mente e fez os movimentos que você tinha que fazer sem se deixar abalar. Então, você tem uma dualidade aí também, ou não tem? Você tem um acontecimento material gerando uma reação espiritual positiva, porque você enxergou positividade em algo que não era positivo, sim. Então, é o que eu ok? te falei, é o que eu te falei há pouco na questão daqueles, na novela lá do Caim e do Abel, porque os dois tinham o mesmo tipo de vida, faziam a mesma coisa, mas um enxergava as coisas boas e o outro só enxergava as coisas ruins, Isso é a entende? dualidade. O que é que a Bíblia está É querendo mostrar? A dualidade, sim, não é? Mas a não, e gente que pode essa ver tudo dualidade isso tem na dentro da vida da gente, né? gente. Agora, preste atenção. Se eu vejo algo e ele, para mim, a minha mente percebe ele como ruim, eu me fixo que é ruim, eu perco a dualidade, eu perco o processo evolutivo, é o que a Cris falou. Você fica numa ilha só e não se comunica com a outra. Porque eu contraí a mente, eu fixei a mente, eu criei uma monoideia de que aquilo é ruim e eu não quero. Então você pega uma pessoa que você acha que você não gosta, aí você fica na sua mente. Eu não gosto dela, ela é ruim, ela é péssima, não sei o quê. Você viu o que ela fez? Ah, ela é uma porcaria, ela é muito ruim, fofoqueira, isso e aquilo. Você não fechou o conteúdo mental numa proposta só? Mas será que essa mulher é tão ruim assim? Ela é toda ruim? Ela não E é o filha que de que a gente Deus? conhece do outro, né? A gente mal conhece a si mesmo, né? Ok, então vamos para a dualidade. Ela tem coisas boas, só que você se recusa a ver. Porque a tua Sim. mente se contraiu num ponto que tudo aquilo é negativo. Mas aí a pergunta que eu faço é qual o esforço que nós fazemos para enxergar o lado positivo e não se deixar arrastar para a negatividade? Sim. Alguém faz É esforço para a isso? famosa monoideia, né? Essa monoideia, ela judia muito, né? Ela fecha todas as possibilidades, né? A gente só pensa Ela no que é fecha ruim, é porque bem quem deixa complicado, ela né? fechar? Oi? Quem deixa ela fechar? Eu, né? Então não é que ela deixa, é nós deixamos isso acontecer com a Sim, gente, sim. porque é mais cômodo, não preciso pensar, eu não preciso dizer que a responsabilidade é minha, eu não preciso evoluir, eu não preciso ter trabalho, então é melhor falar mal dos outros, ou de qualquer outra situação. Eu enxergo tudo como ruim. E foi o que ele falou lá, o seu pensamento inferior está produzindo radiações. Depois de tudo isso, ainda vem a culpa, né? Vamos voltar para a culpa aqui que gera radiação. A culpa é um auto-julgamento, já com a autocondenação, uma autopunição. Não está separado. De novo, não está separado. Se eu tive um pensamento de culpa, eu já me julguei, já me condenei, já estou me punindo. E já estou produzindo substância aérea. E já estou produzindo vibração, já estou entrando no campo dos afins, já estou atraindo e já estou recebendo mais energia e mais influência desse campo. Não está separado. No mesmo instante, aconteceu tudo isso. E no mesmo instante, os nadis produziram esse tipo de vibração, que foram para os chakras, que foram para os plexos, que foram para as glândulas, que foram para os órgãos e produziram doenças. Gente, não é legal? Nossa, muito. Ô, Muito Estou Jorge, aqui então, apavorada. o negócio, a sacada é não ficar pensando no outro, é ficar pensando na gente mesmo. Pronto.
Vou viver a partir de agora isolada numa bolha. Ninguém mais fala comigo para não ficar contaminando meus pensamentos com vocês. Não, Tô brincando, aí que está Jorge. errado. Sim, Ninguém brincadeira, contamina o seu brincadeira. pensamento, ok? Você pensa errado e atrai. A lei é de atração, não é? Você está atraindo, ok? Então, não adianta você se colocar numa bolha e continuar pensando errado. O que Sim, você devia Jorge, foi falar é só assim, para... ó, a partir de agora, eu vou pensar só o bem, para todo mundo e para mim. E Tá tudo que eu bom. enxergar, eu vou buscar o lado positivo e vou vibrar no positivo. Tudo que eu vi Essa é a agora, eu receita do vou bolo. imaginar a dualidade, eu vou imaginar e pedir para Deus me dizer qual é a ideia dele para aquele momento e vou fazer um movimento evolutivo do que se colocar numa bolha, porque o universo ele é coletivo, você não vai conseguir. Você está dentro de uma malha de fluido cósmico universal e de uma consciência universal. Então, todo mundo faz parte desse mesmo fluido, dessa mesma consciência. Então, não tem ninguém fora. Então, você pode se meter no buraco que for, que você vai estar participando. Ô, Jorge, agora eu pensei naquele avestruz, sabe, que enfia a cabeça na areia e deixa o resto de fora. É mais ou menos assim que a gente faz, né? A gente só vê aquilo ali, não vê nada do resto e ainda se acha o dono da razão, né? Muitas vezes. Essa ideia já foi melhor. Parabéns. Vamos, Cris, senão não vai dar tempo. E no próximo aí, acho que é a Claudine, né? Tá louca para falar. Ela até me mandou um zap agora para mim rápido, porque senão ela não consegue falar. A saúde Não, integral. pode ir bem tranquilo, que tá ótima a tua aula. Eu recebi um pensamento teu aqui, ó, vai rápido que eu tô louca para dar minha aula. Então, ó, a saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da lucidez mental. Lucidez mental é pensamento, que elege os atos corretos. Isso é da Joana de Ângeles, está no livro Plenitude. Plenitude é a dualidade do quê, gente? Está vendo como tudo é dualístico? Plenitude é a dualidade do quê? Eu vou dar nota 5 para todo mundo que Do está aí Pleno é o espírito. que é amplo. Nossa, Hã? Pleno é amplo, certo? Pleno é o que é amplo. Plenitude Então, seria a dualidade do quê? do que é fracionado, não? Em Ok. partes? Vocês vão levar tudo 4 agora, porque o ano passado nós fizemos várias aulas sobre isso. Plenitude é a dualidade da carência. Todos nós somos carentes porque nós produzimos pensamentos ruins e inferiores. Como a gente produz pensamento ruim e inferior, a gente se distancia de Deus, ok? A gente se afasta de Deus. Aí está o afastamento que a Cris falou da ilha, né? Eu tenho um polo positivo, mas eu só penso, vibro e produzo fluido negativo, eu me afasto do que é bom. Quando eu me afasto do que é bom, o medo toma conta, o medo e a insegurança e tudo mais. Quanto mais afastado, mais medo, mais insegurança, mais negação, mais carência. Carência de quê? Do amor de Deus, do Filho do amor que nós somos. Então, ela diz: plenitude. Quando eu tenho pensamentos positivos, quando eu produzo paz, alegria interior, eu tenho lucidez mental. Então, eu consigo ver. Aí eu chego na plenitude psíquica. Então, eu deixo de ser carente. Não é maravilhoso? E o que, que nós temos que fazer? Pensar. Por favor, não saiam correndo, não carreguem saco de cimento, não precisa fazer faxina, nada. É só ficar sentadinho e pensar. essa parte do ficar sentadinho e pensar, eu tô rindo aqui porque eu já tô me dando os negócios para só ficar em pé.
Oh, meu Deus, vamos lá. Vamos fazer um estudo de caso, caso da Áurea, sobre a questão das alergias. Então, vamos lá. A Áurea absorvia os fluidos deletérios, por um lado, decorrentes da convivência com o esposo, e, por outro, das emanações que lhe chegavam oriundas de cômpares do além, que algumas vezes reviviam as cenas mortais ou a levavam aos sítios onde se demoravam infelizes. Só isso aqui daria uma aula, tá, gente? Então, vamos lá. Tudo é fluido. Tudo é pensamento, que é consciência, e tudo é fluido. Através do meu pensamento, eu produzo fluidos, de acordo com a qualidade daquilo que eu penso. O pensamento é o veículo do fluido, então, o pensamento é uma corrente dinâmica, que leva o pensamento onde eu quero. Então, o que ele diz ali? Que o marido dela, né, o Argos, ele já produzia por si só uma grande quantidade de fluidos ruins, que enchiam a casa, o ambiente, a atmosfera do lar deles, já se enchia de fluidos ruins. Ela, que tinha uma vibração baixa, absorvia as dela e as do marido, e de outros obsessores desencarnados. Então, prestem atenção no que vocês estão fazendo na casa de vocês. Uma irritação, uma raiva, gritaria, cólera, desconfiança, ciúme, o que vocês imaginar que tiver na cabeça de vocês. Vocês estão modificando a atmosfera do lar. Se alguém dentro do lar é afim daquele fluido, ele vai absorver. Além do que ele já absorve, as radiações do próprio pensamento. Além dos desencarnados. É mole? E os encarnados, desencarnados, volta lá, Cris. Calma, Cris, eu falei que dá uma aula, só isso aí, você está com pressa. A Claudine está com pressa, você não vai dar aula. Os desencarnados, através dos clichês mentais, que são pensamentos que eles mandam de vez em quando, levava ela a ter os pensamentos dela em situações que levam ela a se culpar, a ela a produzir mais radiações. Então, você tem um pensamento, se culpe, você fez errado, você não é boazinha, aquilo lá você fez aquilo. São tudo clichês mentais onde você está absorvendo esses pensamentos produzem radiações, esse pensamento modifica a atmosfera do solar, esse pensamento se absorve do desencarnado, encarnado, etc. Todo mundo entendeu? Todo mundo agora sabe da responsabilidade que tem dentro do solar, com os pensamentos que está produzindo. Próximo, Cris, agora. Você vê, a Cris já está nervosa, ela está produzindo radiação de nervoso. Não que ela estivesse sem a conveniente ajuda dos mentores, não, ela estava bem. Que jamais nos deixam sós. Todavia, em face dos seus comprometimentos, que deveriam ressarcir a penante de renúncia e de abnegação, necessitava das oportunidades reparadoras que se apresentavam dessa forma. Então, aqueles momentos muito ruins, que ninguém gosta, como eu acabei de falar, são oportunidades de você modificar teus pensamentos, teu comportamento, o teu futuro. Prestem atenção. Nós precisamos desenvolver potências. A Cris fez um quadro maravilhoso, que uma hora eu estou pedindo, toda hora eu peço, um dia ela vai fazer para nós uma aula daquele quadro. Então, nós temos as potências e a inibição das potências, tipo vontade, tipo liberdade, tipo pensamento, tipo conhecimento, tipo fluidos, e etc, etc, etc. São potências nossas, que nós precisamos desenvolver. E nós precisamos ressarcir aquelas pessoas, aquelas situações que nós precisamos evoluir dentro dela, que é a terceira fase, a fase de redenção, que ele colocou ali. Ela precisa evoluir. Como ela vai fazer isso?
com renúncia, com abnegação, com sacrifício, com tudo isso, mudando a paisagem mental dela. Mas ela não consegue. Agora, os mentores estão lá, mas tem um trabalho que ela precisa fazer, tem um trabalho que eu preciso fazer, tem um trabalho que todos nós precisamos fazer, e que se alguém fizer por nós não vamos fazer. Próximo, Cris. A ingestão dos fluidos perniciosos produzia-lhes distúrbios alérgicos, de par com os estados emocionais desagradáveis que a colocavam em situação penosa, deixando-a registrar as ocorrências sem fundamento, que lhe produziam instabilidade e insegurança. Não obstante, granjeava amigos e simpatias que envolviam as vibrações de alento, gerando ondas concêntricas de defesa em torno de si, sustentando na lua reínda. Então, tudo é equilíbrio, né? Como ela recebia uma carga muito grande, ela também recebia uma carga das pessoas que gostavam dela, que oravam por ela. Porque é um caso, não adianta, senão a gente demora muito, ela também trabalhava como voluntária, num local que precisava muito dela, e ela era muito querida. É isso que ele fala. Esse lugar produziam forças que davam equilíbrio a ela, que ainda não deixavam que ela caísse de vez. Próximo. Está todo mundo entendendo, gente? Ou não? Vocês ficam tudo mudo. Sim. Estou com a foto da Fabrícia séria aqui. Em muitas ocasiões, nossa conduta pode ser a nossa enfermidade. Prestem atenção. Em muitas ocasiões, nossa conduta pode ser a nossa enfermidade. Tanto quanto o nosso comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura. Então, você está ali no momento onde você precisa escolher, você precisa ter discernimento, você precisa ter uma inteligência espiritual, um conhecimento de si mesmo, saber da lei de Deus, qual o movimento que você quer. Às vezes, o movimento é te libertar de tudo isso. E você cria resistência e não faz. Para sanar a obsessão nos outros ou em nós mesmos, é preciso cogitar dos agentes R que estamos emitindo. E como é que a gente autocontrola os agentes R se a gente não controla os pensamentos? E controlar é transmudar o nosso universo. Todo mundo deve saber disso. Ele é um universo que tudo se transforma. Não se cria nada. Como é que eu vou transformar? Você tem um pensamento, como eu expliquei antes, olha para ele, goste daquele pensamento. Não tenha medo daquele pensamento. Não fuja daquele pensamento. Não tenha receio dele. Deixe ele vir. Traga ele calmamente, percebendo ele descer. Traga para o coração. E faça oração para Deus. Pronto, você muda tudo. Gente, é tão simples que eu não tenho nem o que falar para vocês. Próximo, Cris. E ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. É em nós mesmo. É em nós mesmo. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, que é evoluir, se redimir, se transformar, seguir em frente. Próximo, Cris. Tuas forças naturais, a que estão dentro de ti, serão as que a curarão as tuas doenças. Isso Hipócrates falou. Para quem não sabe, ali o chakra cardíaco, né? Ele produz a energia de cura, né? Porque ele produz sentimento. Dentro desses sentimentos, o sentimento de amor. Quando ele não está produzindo instintos, né, raiva, ele pode produzir a energia do amor, que é a energia verde, né? E interessante que num dos estudos que eu fiz é utilizado o que ela chama de maprana, até uma palavra indiana, né? Onde ela usa o fluido vital
junto com recursos da natureza, que é o fluido vital da natureza, dos vegetais, junto com o fluido vital de alguém que produz pensamentos positivos, para fazer uma transfusão fluídica em alguém doente, até que essa pessoa tenha condição, depois dela mesma, produzir fluidos bons para ela. Então, nosso coração, não é? Ele pode transmudar toda a energia ruim e transformar em energia boa. Nós temos essa capacidade. Não usamos, mas nós temos. Está no chakra cardíaco. Próximo, Cris. Agora a Cris vai falar do quadro que ela fez. Fala um pouquinho dele aí. E esse, só por curiosidade, esse é o símbolo do reiki, o primeiro símbolo, né? Que a gente mais utiliza no reiki. Eu ia falar, eu estava tentando achar alguma associação aqui. Aí o verde, que tem a ver com o coração, com o fluido vital, fiquei imaginando as árvores, as plantas, etc. Tudo é verde, né? As plantas e as árvores estão cheias de fluido vital, vegetal, que precisa muito para a nossa saúde. Vamos, Cris, sua vez, fala aí. Você fez, você agora fala. Não, eu vou. Na verdade, a gente fez. Ele diz que foi eu que fiz esse quadro, mas foi ele que fez. Eu só mudei umas palavrinhas ali. É que a gente queria chegar a um quadro onde a gente pudesse mostrar as potências que a gente tem e de que forma a gente inibe essas potências, né? Ou seja, a gente pode muitas coisas, a gente tem uma capacidade enorme e a gente inibe essas potências normalmente por preguiça, né? Por acomodação, por inércia, por congelamento, seja lá como a gente quiser nomear isso. Então, as potências é o movimento, porque tudo é movimento. Jorge, eu vou falar por cima, porque eu não me preparei para falar sobre isso, eu gosto de anotar, mas eu vou Você está falando. pronto. Tu vai Se você confiar, Hã? você não precisa. Se você confiar, você não precisa de papel nenhum. Só você. Não, Não, só você deixar fluir. Estou falando sério. essa coisa Se do papel solte, essa coisa do papel é sem muito medo. interessante, porque eu anoto e nunca Porque falo no que eu anoto. papel você se sente segura fazendo, mas não precisa dele, tá tudo dentro de você. Só falar, vai lá. Sim, sim. Não, mas é bem isso, o papel eu Vai, sempre anoto e nunca uso. Então, movimento, a então vida é solta o papel movimento, e fala. tudo é movimento, e a inibição dessa potência, o que que é? A inércia, né? E compras, o que é compras que a gente quis dizer ali? É que a gente se sente bem em estar nesse movimento de inércia, ou seja, eu fico feliz por estar com um sentimento negativo, muitas vezes. Eu sinto alguma alegria, vamos dizer assim. Alegria até não seria um extremo, mas eu tô ali, tô tranquila. Muitas vezes gosto de sofrer, fico acalentando aquele sofrimento e vivo numa inércia, né, num pensamento congelado. E ele fala da potência que é o amor, que eu acho que é a maior potência que a gente tem, que a gente não utiliza, porque nós somos muito egoístas. Então, a inibição dessa potência é o egoísmo. E deriva do egoísmo todos os outros padecimentos, vamos dizer assim, porque se nós tivéssemos um pouco mais de amor e um pouco menos de egoísmo, tudo seria diferente. A gente vê os exemplos ali, acho que foi a Helena que falou, quando eu vejo, ou o Jorge que falou, né? A mulher é assim, a fofoqueira é isso, é aquilo, é aquilo, é aquele outro. Então, eu uso de egoísmo o tempo inteiro, porque eu não consigo olhar com compaixão para o outro, nem para mim mesma, né? Me autocensuro o tempo inteiro, e imagina como que eu vou fazer para os outros aquilo que eu não consigo nem fazer para mim mesma. Então, não me trato com amor e acabo não conseguindo dar amor ou expandir esse amor. E a gente vive nesse egoísmo que é o que todo mundo fala o tempo inteiro e conhece muito bem. A liberdade. O que seria liberdade para cada um de vocês? Que potência é essa que Deus nos dá? A gente tem liberdade
para escolher o tempo inteiro. E aí a gente faz o quê? Qual é a inibição da liberdade? É a escravidão. É o medo. Então, vivemos inseguros e medrosos e escravizados. Por quê? Porque o medo me impede de me movimentar de forma diferente, né? Por quê? Porque sou inseguro. Então, é um ciclo, né? Um ciclo vicioso. E aí causa uma escravidão, ou seja, eu vivo a mesma vida, esperando as mesmas coisas, por medo e insegurança. E aí estou inibindo essa potência que é a liberdade. Então, eu tenho uma vida de possibilidades e me escravizo por conta do medo. E a vontade. A gente fala muito nos slides sobre a vontade, em várias aulas, né? E essa vontade, ela é inibida pela preguiça, aí a gente repetiu inércia ali, e apatia. Então, a preguiça, não confundindo aqui a preguiça mental com a preguiça física, ou seja, a maioria de nós acorda e corre o dia inteiro, faz 1000 coisas, não é essa preguiça que a gente está falando, e sim da preguiça mental. Ou seja, eu me conformo com a forma de pensar que eu tenho e vivo uma vida apática, por isso que a gente colocou a apatia ali junto, né? E vou vivendo a minha vida assim, sem vontade, escravizada, com medo, com insegurança, de uma forma egoísta. E nossa, fica um quadro muito triste esse, né? Mas é verdade. Uma das potências é a inteligência. Então, indiscernimento. Que palavra é essa, né? É o contrário de discernimento. Então, o indiscernimento é uma inibição da inteligência e perda de razão. Por quê? Porque nós temos todo um conjunto, temos os clichês mentais, temos não usamos da razão, usamos do inconsciente o tempo inteiro. Então, a gente inibe a potência que é a inteligência. Que se a gente usasse, como diz o Krishnamurti, se a gente não usasse tanto a memória, ou seja, as coisas que passaram, as coisas que nos dizem, o que a história nos fala o tempo inteiro, se nós usássemos mais de inteligência, nós teríamos uma outra forma de vida, ou seja, uma forma de vida que eu digo, uma outra forma de pensamento, né? Uma outra forma mental, ou seja, nós encararíamos a vida de um outro jeito, com muito mais amor, mais liberdade, mais movimento, mais vontade. E o conhecimento que está o tempo inteiro aqui, por exemplo, a gente tem uma grande oportunidade de conhecimento e a inibição dessa potência é a ignorância. E por que nós somos ignorantes? Porque nós temos preguiça, porque nós somos apáticos. E isso é um ciclo vicioso, né? É como se a gente abrisse uma compota, né, e essa água toda jorrasse e a gente ficasse sem força de retomar o que realmente a gente é, a nossa essência, o nosso eu superior. A consciência, aí a inibição dessa potência é a alienação, então temos uma alienação mental, a gente vai ter uma aula só sobre isso, então somos alienados, todos nós somos, por isso que estamos aqui nesse mundo, né, de expiação e provas, temos uma capacidade muito grande, mas alienados nesse momento. A fé, então, o que é a fé? Né? A inibição dessa potência, a dúvida e a incerteza, então, somos seres extremamente materialistas, a gente não consegue ver nada além do que os olhos nos permitem, então, duvidamos o tempo inteiro, vivemos nessa incerteza, e a lei de Deus é um grande exemplo, né, de vida, porque quando a gente conhece a lei, ou seja, a gente usa de inteligência e de discernimento e de conhecimento, a gente fica mais consciente, isso traz mais liberdade, isso aumenta a nossa vontade e por consequência traz a fé, que é a inexistência de dúvida e da incerteza, ou seja, eu conheço, eu tenho vontade, eu me movimento e eu confio. Então, a fé é essa junção toda, né? A confiança que eu deposito em Deus,
na lei de Deus e que me conduz para o bem sempre, independente do que aconteça. E o pensamento, né, que é uma grande potência e que é inibido pela fixação da ideia, monoideia e a barreira vibratória. Então, fixação da ideia, que é isso que o Jorge vem falando durante todas as aulas e eu também, né? E a gente tem uma ideia, tem os clichês mentais. Quando a gente, vamos colocar no português, claro, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, é muito difícil que a gente consiga se desvencilhar disso, porque existe uma barreira vibratória e além dessa barreira vibratória, poderia colocar aqui um cinturão de imagens, ou seja, a gente constrói uma vida há milênios aí reencarnando e usando das mesmas práticas, da mesma forma mental. E é isso, são todas essas potências e nós inibimos essas nossas potências durante todo o tempo. Jorge, agora eu que fiquei aqui cansada de falar. Nem estava Tá vendo? preparada. Mas, gente, agora vamos ver uma situação assim, ó. Eu entro no movimento, uso a minha liberdade, a minha vontade. Eu estou no movimento, usando a minha liberdade e a minha vontade. Junto com a minha inteligência e com o conhecimento que eu tenho, estando consciente de tudo isso. Então, eu estou consciente que estou no movimento, que eu tenho liberdade, estou usando a minha vontade, a minha inteligência, e eu pego um pensamento com amor e crio a minha vida. Entro num processo criativo e não coloco nenhuma dúvida que eu tenho condição de fazer isso. O contrário é o que a gente faz. A gente pega tudo isso e destrói. E tem uma mente inferior, uma mente para o mal, uma mente que só produz coisas que trazem doenças para a gente. Isso é o que a gente faz, o tempo todo o tempo, o dia todo. Infelizmente. Mas nós podemos usar as nossas potências para criar uma vida. É só ter pensamentos com amor, com bondade. É isso. Simples assim. Cris, acho que falta ainda 2 minutos, então acho que vai ficar um trechinho para o passar. Então, educar-se a mente, disciplinando-se os pensamentos, constitui recurso valioso para a saúde espiritual e para o êxito da reencarnação. Então, se nós, no nosso momento agora atual, conseguirmos educar a mente, educar os pensamentos, mudar toda essa atmosfera mental nossa, nós vamos ter êxito nessa reencarnação. Qualquer um que fizer. Independente do que esteja fazendo, se conseguir autocontrole, autodomínio, através da pacificação, da misericórdia, né? Ver antes os teus pensamentos, usar os poder com sabedoria para produzir felicidade para a sua vida, já tem êxito nessa encarnação. E agora eu vou dar um exercício para todo mundo. Volta lá, Cris. Não, volta, Cris. Esse dedinho aí tá meio nervoso. Vou pegar esse dedinho e botar um esparadrapo nele. Eu queria que todo mundo, durante essa semana, até terça-feira que vem, observasse, e a Cris depois acho que vai postar no grupo, né? Qual a potência que está usando menos e qual a inibição que está usando mais. Que olhasse esse quadro e olhasse para si e fosse honesto e fazer uma análise de si mesmo. Todo mundo topa? Sim. Sério mesmo? Então, semana que vem a gente vai conversar, então. É isso, Cris. Acho que ficou um pouquinho que é interessante da força desalienante, que todo mundo precisa tomar conhecimento dela, de como sair dessas radiações e de tudo isso, que a gente fala semana que vem. E aí depois acho que a Claudine vai falar, né? Paramos na lâmpada, então. A Claudine estava tão com vontade. Semana que vem, Claudine. Ô, Clô, faz o encerramento para nós, então, já que tua aula não rolou hoje. Então, vamos elevar o nosso pensamento
agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, aos nossos anjos de guarda, os espíritos protetores, que a cada dia a gente possa nos libertar do véu da ignorância, que nos impede de ver a verdade, que a gente possa a cada dia nos conectar mais a Deus, para que o seu amor possa nos inundar e vibrar em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo momento de hoje. Agradecemos com a oração do nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair nas tentações e livra-nos de tudo que for mal. Que assim seja. Com essa prece a gente está encerrada a aula de hoje. Amém. Boa noite, galera. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Até Boa semana que noite. Boa vem. noite, boa noite. Boa noite. Muito boa aula de hoje, hein? Gostei.